Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez aqui no templo da nossa igreja, IPJH, Igreja Presbiteriana do Jardim Eliã, em São Paulo, capital, Zona Leste. Nós viemos aqui mais uma vez para gravar um estudo bíblico e nós queremos que os irmãos assistam e compartilhem depois. Nós vamos começar o nosso estudo de hoje fazendo uma oração, pedindo que Deus nos ajude, nos abençoe, nos direcione nesse tempo e nessa hora que nós passaremos juntos estudando a palavra de Deus. Então eu quero te convidar nesse instante para que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado, nos dirigido, cuidado de nós. Te agradecemos, ó Deus, porque apesar desses dias difíceis que estamos vivendo, de pandemia, de coronavírus, mas nós cremos no Senhor, no teu amparo, no teu sustento, no teu cuidado, e sabemos que o Senhor não nos desampara e nem nos deixa sozinhos. Nós queremos, ó Deus, nesse momento, em nome de Jesus, te pedir que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos ilumine com o teu Santo Espírito para o estudo bíblico que nós teremos, mais um estudo do livro do Apocalipse. Dá-nos a graça, a ajuda, a instrução vinda do alto para que nós possamos entender este livro e possamos praticá-lo para a glória do teu nome. Nós desejamos que estes estudos que faremos possam abençoar a vida dos irmãos e que nós cresçamos a cada dia em graça e conhecimento diante do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nesse tempo, nessa hora que passaremos juntos, para que aprendamos da Tua palavra e sejamos melhores crentes, melhores servos para a glória do Senhor Jesus, em nome de quem oramos, agradecidos, hoje e sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós começamos a estudar o livro do Apocalipse. Então, vamos dar continuidade. O nosso objetivo, eu falei isso no primeiro estudo, mas quero repetir, o nosso objetivo é dar 8 estudos panorâmicos do livro. Repito, eu não tenho a pretensão aqui nesses estudos de ser exaustivo, de falar, expor todo o livro, porque em apenas 8 estudos isso não é possível devido à grande quantidade de informações, de símbolos. O livro é extremamente rico. Se nós fôssemos falar aqui versículo por versículo, nós levaríamos certamente mais meses do que o programado. A minha ideia, portanto, é dar esses 8 estudos em que nós, portanto, 2 meses em que nós teremos uma visão panorâmica e geral do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos para o estudo 2 e o nosso tema de hoje é os 7 candeeiros de ouro. Nós vamos falar bastante sobre essa imagem que vocês estão vendo aí no vídeo. Então, esse é o tema do estudo 2, os 7 candeeiros de ouro. Eu quero começar o estudo fazendo uma revisão. Na semana passada, nós falamos sobre o panorama geral do livro. O que nós fizemos na ocasião? Nós demos uma introdução, mostramos as escolas que são defendidas pelos estudiosos e fizemos um apanhado, um panorama geral do livro, mostrando as seções, mostrando os versículos referentes ou alusivos à segunda vinda de Jesus. Então eu quero, para quem não teve a oportunidade de assistir o estudo 1, quero começar fazendo essa revisão. O livro é difícil de entender, por isso tem gerado diferentes interpretações ao longo da história da igreja.
Nesses mais de 2000 anos de história da igreja, quando o assunto é o livro do Apocalipse, não há consenso, não há unanimidade entre os estudiosos. Eu até deixei essa palavra destacada em amarelo. As interpretações são variadas. Então, ao longo de toda a história do cristianismo, várias interpretações, várias escolas têm surgido a respeito do livro. Devemos entender o gênero literário do livro para interpretá-lo corretamente. Essa expressão que está em amarelo aí no seu vídeo, gênero literário, é bastante importante, eu diria, e até mesmo fundamental quando nós vamos estudar ou interpretar as Escrituras. Só para que vocês tenham uma ideia, na Bíblia nós temos, a Bíblia está dividida tanto no Antigo quanto no Novo Testamentos. No Antigo nós temos 5 gêneros literários, no Novo Testamento também 5 gêneros literários. Então eu não posso ler a Bíblia do mesmo jeito, da mesma forma, aplicando os mesmos critérios para todos os livros. Se eu for ler o livro do Gênesis, eu preciso aplicar essa questão do gênero literário. Se eu ler o livro dos Salmos, é um outro gênero literário. Os Evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas, tanto as paulinas como as gerais, também. E no Apocalipse não é diferente. Então, considerar o gênero literário é fundamental para que interpretemos o livro do Apocalipse corretamente. O livro é altamente simbólico, cheio de figuras que expressam uma realidade. Ele não é um livro de mistérios, mas de revelação. A ideia é trazer à luz aquilo que estava oculto, escondido, descortinar, tirar o véu. Então grave aí a palavra simbólico. Muitos símbolos estão presentes no livro e o grande segredo é que nós descubramos qual é o significado que está por trás desses símbolos. Olha só, Apocalipse 1:1, nós falamos também na semana passada, a primeira palavra do livro, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então veja, a primeira palavra do livro não tem nada a ver com mistério, que quebraria já esse mito, mas tem a ver com revelação. É uma revelação de Jesus Cristo dada ao seu servo João. Não podemos interpretar o livro cronologicamente, como Atos dos Apóstolos, por exemplo, mas cíclico ou repetitivo. Então, grave essa expressão que está em amarelo aí. O livro é cíclico ou repetitivo. Ele vai contando e recontando a mesma história, com ênfases diferentes, com nuances diferentes, até mostrar o plano de redenção completo. Qual é o tema do livro? Nós ainda estamos na revisão, mas essa revisão é importante para que fique mais claro o nosso estudo. Qual é o tema do livro? Resposta: a vitória de Cristo e da sua igreja. Eu resumiria o livro nessa frase, nessa expressão. Veja só, esse versículo, Apocalipse 17:14, creio eu que resume muito bem o livro. Diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então veja essas duas palavras que estão em amarelo, vencerá e vencerão. Se o Cordeiro, com letra maiúscula, uma referência a Jesus Cristo, se ele é vencedor, aqueles que estão com Jesus também o são.
Aliás, a igreja, essas expressões, a igreja é chamada denominada de chamados, eleitos e fiéis em Cristo Jesus. Então, esse versículo resume muito bem o livro do Apocalipse. O livro está dividido em 2 partes principais e 7 seções paralelas e progressivas. Ele é cíclico ou repetitivo e não cronológico, como já dissemos e como muitas pessoas pensam. Cada seção fala de acontecimentos que vai da primeira à segunda vinda. Então você tem os fatos que estão relacionados com a primeira vinda de Jesus, consumando-se na segunda vinda. Resumo geral do livro. O livro está dividido em 2 partes. Primeira, capítulos 1 a 11, o mundo persegue a igreja. Segunda, capítulos 12 a 22, o diabo e seus agentes perseguem a igreja. Então aqui em linhas gerais, bem resumidas, nós temos o resumo dos 22 capítulos. Perceba que na primeira parte, quem persegue é o mundo. Na segunda parte, fica mais evidente que quem vai perseguir é o diabo e os seus agentes. Quem são os agentes do diabo? Tem 4. O anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia e os ímpios. Total 5. Contando os 4 agentes mais o chefe, o chefão, que seria o diabo, então a igreja tem 5 inimigos. Resumo geral das seções. O livro está dividido em 7 seções paralelas e progressivas. Com o tempo vocês vão acabar decorando de tanto que eu vou repetir isso aqui. Primeira, capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros de ouro, que nós vamos estudar hoje. Segunda, capítulos 4 a 7, os 7 selos. Terceira, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. Quarta, capítulos 12 a 14, as 7 vozes. Quinta, capítulos 15 e 16, as 7 taças. Sexta, capítulos 17 a 19, as 7 cenas. E a 7ª e última sessão, recapitulativa, capítulos 20 a 22, os 7 julgamentos. Então nós temos aqui nesse slide, que aparece aí na sua tela, o resumo geral do livro. Mas aqui nós temos muito assunto, muita informação, e nós vamos então, cada estudo que a gente tiver, nós vamos contar uma história de cada vez. Observe que o número 7 está presente em todas as sessões, porque o 7 é o número da perfeição, da completude, e nós vamos aos poucos contando essa história. Observação. Cada sessão tem uma ênfase. Quando nós falamos que ele conta a mesma história 7 vezes, é preciso dizer e repetir que a história não é exatamente igual, porque não faria sentido também contar exatamente a mesma história 7 vezes. A ideia é, para cada sessão tem uma ênfase. Quando ele for falar dos candeeiros, ele dá uma ênfase. Quando for falar dos selos, outra ênfase. Das trombetas, das vozes e assim sucessivamente. Simbolismo. Mais uma vez eu queria fazer um exercício com você. Você que está em casa aí, nos acompanhando, eu queria que você, eu vou dar alguns segundinhos para você aí, então, mostrando a importância dos símbolos, eu trouxe algumas imagens aqui, eu vou mostrá-las para que vocês tentem adivinhar. Dissemos, antes disso, dissemos que os símbolos transmitem uma mensagem bem forte. Você já deve ter ouvido aquela expressão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E isso é verdade. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, o exercício é o seguinte.
Novamente, eu trouxe algumas bandeiras e alguns logos. E aí eu gostaria que vocês adivinhassem ou tentassem acertar aí na poltrona da sua casa. Essa bandeira, que país que é esse daí? Então pense aí, eu vou dar uns segundinhos para você. Vou contar mentalmente aqui na minha cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que já tá bom, né? Brincadeira. Então você tem aqui essa bandeira. Essa bandeira é a bandeira de Israel. Israel, conhecida mundialmente. Essas cores azul e branco, você tem aí a estrela de Davi, a estrela de 6 pontas. Essa bandeira é conhecida mundialmente. E veja só, Davi tem uma importância tão grande para a nação de Israel que, biblicamente falando, o nome que mais aparece na Bíblia é o nome de Jesus. Mas depois de Jesus, o nome que mais aparece é o nome de Davi. E Davi tem uma importância, uma representatividade tão grande para Israel que tem a estrela de Davi na bandeira. Davi está na bandeira de seu país. Então você vê aí o azul e o branco, essa bandeira, a bandeira de Israel. Mais uma. Essa bandeira aí. Então preste atenção aí, você que me assiste. Vou dar um tempinho. Tenta acertar aí. Essa é a bandeira da Escócia. Escócia. Deixa eu falar rapidinho sobre a Escócia. Eu trouxe essa informação para vocês. A Escócia, para quem não sabe, para quem não é presbiteriano, foi na Escócia que surgiu a igreja presbiteriana no mundo. A igreja presbiteriana, ela surgiu em dezembro de 1560, por esse homem aí chamado John Knox, John Knox, ou simplesmente John Knox. Então, veja que a igreja presbiteriana, ela é bastante antiga. Ela foi fundada em dezembro de 1560. Então, nós já temos aí vários séculos em que ela existe. Então, você tem a bandeira da Escócia. Essa daqui é moleza, né? Essa aqui eu fui bem generoso com vocês, né? Esse logo, para quem é da nossa igreja, vai ser fácil. Talvez, se alguém que nos assiste que não seja, talvez seja um pouco mais difícil. Mas essa é a sarça da igreja, o nosso logo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa data que vocês estão vendo aí, 12 de agosto de 1859, é a data em que chegou o missionário pioneiro do presbiterianismo no Brasil. O nome dele é Archibald Green Simonton. Ele desembarcou aqui nesse dia, 12 de agosto de 1859. Ele conta isso no seu livro, O Diário de Simonton. Era uma sexta-feira, às 9h30 da manhã, ele desembarca no Rio de Janeiro. Então você tem o logo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais uma aqui. Pensa aí comigo essa bandeira aqui. Que logo que é esse? Deixa eu citar para você. Resposta. Aqui ficou mais fácil. Aqui, gente, eu não quero entrar no mérito, é só para tentar identificar o logo. Se a igreja está certa, se está errada, não é esse o meu objetivo. Mas você pode ver o logo na central, lá no centro, aquela pomba, um coração vermelho com a pomba, lá no centro. Escrito lá, Jesus Cristo é o Senhor. Então você tem aqui a IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. Essa data que vocês estão vendo aí, 1977, é a data em que a igreja foi fundada pelo seu líder maior, o bispo Edir Macedo. A importância dos símbolos ficará muito clara na aula de hoje. A partir daqui, nós vamos, no restante do estudo, usar apenas uma imagem no restante do nosso estudo. É essa imagem que vocês estão vendo. Primeira sessão, capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros de ouro. Nós vamos falar daqui a pouco sobre essa imagem.
e os irmãos vão poder perceber a riqueza de detalhes, quanta coisa tem aqui. Antes da gente entrar na imagem, nós falamos que cada sessão vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. E eu selecionei 2 versículos, Apocalipse 1:5 e 1:7, falam da primeira e da segunda vindas de Jesus, respectivamente. 1:5 fala da primeira vinda. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, observem as palavras que estão em amarelo, que elas claramente são uma referência à primeira vinda de Jesus. A palavra mortos, quando Jesus morreu na primeira vinda, e a palavra sangue, quando ele verteu e derramou o seu sangue na cruz. Então, João mostra, Apocalipse 1:5, a primeira vinda. Veja o versículo que descreve a segunda vinda, 1:7 de Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, nós podemos ver claramente aqui que o que está escrito nesse versículo ainda não se cumpriu. As palavras em amarelo mostram isso. As palavras vem e depois olho. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Isso não aconteceu ainda. Isso se dará na segunda vinda de Cristo. Eu quero, nesse momento, ler com vocês Apocalipse 1, versículos de 9 a 20. Nós vamos nos concentrar agora nessa passagem e vocês vão ver a riqueza de detalhes que tem nesses versículos. Acompanhem comigo, por favor, a leitura desse texto, Apocalipse 1, versículos 9 a 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Muito bem, esse é o texto, essa é a passagem, e eu quero destacar aqui, nós encontramos nessa imagem, pasmem, 12 características de Jesus. 12.
É muita coisa. O desafio é muito grande, a riqueza do texto também. Mas eu estou pensando aqui, eu já consegui falar dos 14 sinais da volta de Jesus num estudo só. Então, hoje nós temos, a tarefa é um pouquinho menor, nós temos 12. 12 características de Jesus que estão aqui apresentadas nessa imagem. Então, eu quero destacá-las brevemente com vocês. Vamos ver aí o significado bem carregado dessa passagem. Primeira característica das 12 tem a ver com as vestes. As vestes de Jesus apontam para o fato de que Jesus é o nosso sacerdote. Veja aí versículo 13b. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares. Essa roupa, essas vestes brancas. As vestes que Jesus está usando aqui aponta para as vestes que eram usadas pelos sacerdotes no Antigo Testamento. Não sei se você lembra, mas na época da lei dada por Deus a Moisés, nós temos um capítulo da Bíblia, Êxodo 28, salvo engano, que fala sobre as vestes do sacerdote, sobre a roupa que Arão deveria usar. Então, a primeira característica de Jesus aqui nesse texto é o fato de que ele é o sacerdote. Essas vestes talares apontam para o fato de que ele é o nosso sacerdote. Leia, por exemplo, o livro a carta aos Hebreus. E o escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, essa imagem, carregada de significados, aponta essa primeira característica para as vestes. Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito. Segunda característica do texto, fala da cinta. A cinta aponta para a realeza, aponta para o fato de que Jesus é o nosso rei. Veja que ainda no versículo 13 diz assim: e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Vocês podem ver na imagem a cinta que ele usa aí na altura do peito. Essa cinta era usada pelos reis no Antigo Testamento, um símbolo da realeza. Quando Davi foi rei, Salomão foi rei, Saul e outros. Quando o texto diz que na altura do peito Jesus tem uma cinta de ouro, aponta para a realeza. Então, o que João está dizendo é que o Jesus que ele está vendo não é apenas o sumo sacerdote perfeito, ele é rei dos reis. Vocês se lembram quando Pilatos perguntou para ele, você é rei? Sim, Jesus disse, sim, eu sou, mas o meu reino não é deste mundo. São figuras, é por isso que em 2 estudos eu insisti com vocês na importância do simbolismo. Porque o que vocês estão vendo aqui não tem nenhuma palavra, não tem nada escrito, mas nós encontramos 12 características a respeito de Jesus. Então, João está dizendo, Jesus é o nosso sacerdote. Ele é o nosso rei por excelência. Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, conforme o nosso credo apostólico. Terceira característica, fala da cabeça. A cabeça aponta para a sabedoria de Jesus. Veja aí, versículo 14, a parte A. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Deixa eu abrir um parênteses importante para vocês aqui. Quando João teve essa visão aqui, eu imagino, isso não está no texto, isso aqui é só uma conjectura, uma heresia edivaldiana, me perdoem a expressão, já tinha se passado cerca de 60 anos que Jesus tinha ido embora.
E a imagem que João tinha de Jesus é aquela imagem de Jesus quando ele foi para a cruz, ensanguentado, sofrendo, pendurado no madeiro. Quase 60 anos se passaram e João está vendo Jesus novamente, mas esse Jesus é bem diferente. Ele tem vestes talares, ele tem uma cinta como os reis usavam e os seus cabelos são brancos como a lã, como neve. O cabelo branco aponta para a sabedoria de Jesus. Se você tiver a oportunidade, leia depois Provérbios capítulo 8, aonde Salomão vai descrever sobre a sabedoria. E a sabedoria é eterna, a sabedoria pertence a Deus. Sabedoria essa que o próprio Deus concedeu ao rei Salomão. Então veja que a terceira característica é apontada no cabelo branco de Jesus, aponta para a sua sabedoria. Paulo vai dizer isso em uma de suas cartas, que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria. Percebam que como é que pode numa imagem ter tanta coisa? Quando João fala que o cabelo dele é branco, tanta coisa escondida e está por trás do nosso Senhor Jesus. Tanto é que na imagem João está ajoelhado, prostrado, porque o Jesus que ele está vendo depois, cerca de 60 anos se passaram, é bem diferente do carpinteiro de Nazaré. Mas caminhemos mais um pouco. Quarta característica, fala dos olhos. Os olhos apontam para a sua onisciência. Versículo 14b. Os olhos como chama de fogo. Não está muito nítido na imagem essa questão da chama de fogo, mas o que o texto está querendo trazer para nós é que Jesus é onisciente. Jesus sabe de todas as coisas. Ele consegue saber de tudo. Lembram-se, por exemplo, nos evangelhos, quando os fariseus chegavam, quando os religiosos chegavam tentando surpreender Jesus em alguma coisa, os evangelistas dizem assim: e Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, então ele sabia. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Essa é apenas uma visão simbólica para descrever que Jesus é onisciente. Jesus é o Deus do Salmo 139, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus que pode todas as coisas. Esse é o nosso Jesus, descrito aqui como olhos, como chama de fogo. Deixa eu caminhar mais um pouco por conta do tempo. Quinta característica, fala dos pés. Os pés de Jesus apontam para o seu poder. Versículo 15a. Diz assim: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Você consegue ver na imagem que aonde ele pisa vai saindo uma espécie de faíscas pequenas. A ideia dos pés de Jesus é que ele tem poder, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Paulo vai dizer em uma de suas cartas que o Senhor Jesus já reina, ele vai consumar o seu reino até que ele tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Como é que pode você ter tanto significado sem nenhuma palavra? Os seus pés são como bronze polido. Há um episódio no Antigo Testamento que nos ajuda a entender. Quando Josué vai para a guerra uma vez, ele vence a batalha, não sei se vocês estão lembrados dessa passagem, e ele traz o rei vivo. E aí aquele rei está vivo e Josué manda alguém matar aquele rei. Colocam o rei no chão e Josué com o seu pé pisa aqui no gogó do rei e mata aquele rei. Sabe o que significa? Que aquela cena de Josué matando o inimigo, destruindo os inimigos, é o que o Senhor Jesus vai fazer na segunda vinda, esmagando todos os seus inimigos, como esse bronze polido
como que refinado numa fornalha, até que ele tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Vamos em frente. Sexta característica, fala da voz. A voz aqui aponta para o fato de que ele é juiz. Versículo 15. A voz como voz de muitas águas. Sua voz é poderosa, é soberana, é extraordinária. E eu queria, como indicação, pedir para que você lesse depois o Salmo 129. Desculpem, o Salmo 29. O Salmo 29 é o Salmo da voz. Nós encontramos lá no Salmo, o salmista começa dizendo: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. E aí ele vai dizendo: a voz faz isso, faz aquilo. O Salmo 29 é o Salmo da voz. Essa voz aqui é simbolizada como voz de muitas águas, voz de trovão, aponta para o fato de que Jesus é o juiz. Da primeira vinda, ele veio para ser humilde. Lembram-se que nós citamos Apocalipse 1:5, ele é o primogênito dos mortos, o seu sangue foi derramado, essa é a primeira vinda. Mas na primeira vinda não tem morte, não tem sangue. O único sangue que tem será o sangue dos inimigos. Nós veremos no futuro, Apocalipse 19, em que ele vem com os seus pés como bronze polido, esmagando os inimigos. Ele é o juiz. Da boca dele vai sair essa sentença poderosa. Quando ele fala, as pessoas tremem. Sigamos em frente. Sétima característica. Fala da mão de Jesus. A mão aponta para o governo. O governo que ele tem sobre todas as coisas. Versículo 16a. Tinha na mão direita 7 estrelas. Você pode ver na imagem, a mão dele tem 7 estrelas. Se você observar no capítulo 2, aqui no capítulo 1, a mão dele está aberta. No capítulo 2, a mão dele está fechada. Isso não é à toa, isso tem um significado. Quando diz aqui que a mão dele... Deixa eu colocar minha mão direita. A mão direita tem 7 estrelas, significa que ele governa. Significa que as igrejas, que os anjos estão na mão dele. Lá no capítulo 2, quando na mão direita dele a mão está fechada, significa que ele tem todo o governo, ele tem o poder sobre todas as coisas. Mas ele já havia dito isso no Evangelho de João. Da minha mão eu tenho as minhas ovelhas, e da minha mão ninguém pode arrebatar. Na verdade, o que João está vendo aqui é apenas uma repetição. Apocalipse, tem pessoas que dizem assim: nossa, pastor, Apocalipse é muito difícil de entender. Eu penso um pouquinho diferente. Estudando um pouquinho, eu cheguei à seguinte conclusão. Difícil mesmo é entender os evangelhos. Se você entender os evangelhos, o Apocalipse vai ser fácil. Porque o que nós estamos vendo aqui, quando diz que as estrelas estão na sua mão direita, está apenas repetindo o que ele já disse no Evangelho de João. Eu tenho muitas ovelhas, eu cuido delas, eu as guio. Quem é que pode arrancá-las da minha mão? Resposta: ninguém. Então, é isso daí. Ele tem o governo soberano sobre todas as coisas, tanto com a mão aberta, quanto com a mão fechada. E aí eu pergunto para você, lá no capítulo 2, se a mão dele está fechada, quem é em sã consciência que vai abrir a mão de Jesus? Quem? Ninguém, absolutamente. A mão direita fala do governo. Oitava, fala da boca. A boca aponta para a condenação, para a sentença que ele vai pronunciar. Versículo 16b. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Veja que não aparece na imagem aí, né? Essa espada, mas a espada saindo da boca dele.
mas a espada aqui fala da condenação. Da boca dele, claro que isso é simbólico, não vai sair uma espada da boca de Jesus, mas essa imagem é altamente simbólica, representativa, significa que a condenação está com ele, é ele quem vai dizer. Mas ele já havia dito isso lá nos evangelhos. Mateus 25, quando ele vai separar, à esquerda ficam os bodes, à direita ficam as ovelhas. O que é que ele diz lá? Para quem estiver à esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, o inferno no caso. E para quem está à direita, o que é que a boca dele diz? Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sua boca trará condenação. Sigamos em frente. Eu sei que é muita coisa, eu não sei se você já tinha reparado tantas características numa imagem só. A nona fala do rosto. O rosto aponta para a glória de Jesus. Versículo 16c. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Deixa eu refrescar a sua memória esclarecida aqui. O rosto de Jesus brilhar, você já lembra que isso aconteceu, né? Isso aconteceu quando? Antes. Isso aconteceu no Monte da Transfiguração, quando Jesus subiu com os discípulos para orar. E lá no Monte da Transfiguração aparecem Moisés e Elias. Aí você tem Moisés, Elias, Jesus, Pedro, Tiago e João. E Pedro, que ele não vai ficar calado diante dessa cena, obviamente. Ele diz, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas. Se eu tivesse lá, eu diria, não 3, não Pedro, 6. Estamos em 6 pessoas aqui. E o rosto de Jesus, ele brilha só um pouquinho. E depois Jesus diz, não contem para ninguém o que vocês estão vendo, só depois da ressurreição, só depois que eu for embora. Então, é a segunda vez que João está vendo o rosto de Jesus brilhando. O seu rosto brilha como o sol, e lá na transfiguração foi só um pouquinho do brilho, da glória. Aqui não, é a glória por inteiro, por completo. É a glória que faz com que João, diz o texto, caia como morto. Então você tem o rosto dele brilhando, aponta para a sua glória, mas isso já aconteceu lá em Mateus. Repito para vocês, o difícil é entender os evangelhos, é entender o ministério de Jesus. Quando nós vamos para o Apocalipse, na verdade muita coisa é uma repetição do que já está nos evangelhos. Se você entender os evangelhos, e a minha luta até hoje é para entender os evangelhos. E tem uns negócios lá muito complicado. Jesus diz, olha, quem não comer da minha carne não tem parte comigo, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então tem coisas muito difíceis de serem interpretadas lá. O Apocalipse, na verdade, é uma repetição, e é bem verdade também que o Apocalipse usa figuras do Antigo Testamento. Aí a gente não estuda, a gente tem uma visão superficial do livro, aí nós criamos mitos, criamos coisas, tem crente com medo do livro, mas o livro, a primeira palavra é revelação. Revelação de Jesus Cristo. Caminhemos mais um pouco. 10ª, a palavra primeiro. Primeiro aponta para a eternidade de Jesus. Versículo 17c. Deixa eu ler o 17 todo. Quando o vi, caí a seus pés como morto. E aqui só um parênteses. Qualquer um vai cair. Qualquer um vai cair diante dessa imagem, dessa cena tão gloriosa, porque na lembrança de João, há 60 anos atrás, quem ele viu foi o carpinteiro de Nazaré. E o carpinteiro de Nazaré, nessa imagem, está bem diferente da memória que João guardava. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Essa 10ª característica, primeiro e último, aponta para a eternidade de Jesus. Ele sempre existiu. Na língua grega, nós conhecemos, a gente acaba até conhecendo a primeira e a última letras grega do alfabeto grego. Eu sou o alfa e o ômega.
Eu sou o primeiro e o último. Se fosse na língua portuguesa, eu sou o A e o Z. Portanto, o que a imagem traz para nós é que Jesus é eterno. Sua eternidade é apontada aqui na 10ª característica. 11ª, nós vemos aí a autoexistência de Jesus, revelada na palavra vive. Versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Veja, aqui aponta para a autoexistência. Ele sempre existiu. Ele não foi criado. Nós não concordamos com o fato de que Jesus é bom, Jesus foi alguém exemplar, simplesmente. Ele é o Filho de Deus, o autoexistente. Aquela expressão lá de Êxodo 3, quando Moisés encontra Deus na sarça, a expressão, quando Moisés pergunta, qual é o teu nome? Quando eu chegar diante de Faraó para falar com ele, ele vai perguntar o teu nome. E aí Deus diz, então responda, diga que eu sou. Mas Moisés, não satisfeito com isso, mas Senhor, eu sou o quê? Tá bom, então vou completar a resposta para você. Eu sou o que sou. Bom, eu ficaria, talvez não responderia todas as nossas dúvidas. Aí chega no Novo Testamento, lá em João capítulo 8, quando Jesus está conversando com os fariseus, os religiosos, Jesus diz que ele é a luz do mundo, quem o segue anda na luz, e daqui a pouco ele solta a pérola. Eu sou. Ou seja, o que ele está dizendo em João 8, ele diz assim, eu sou a mesma pessoa de Êxodo 3. Eu sou o que sou. Ou seja, eu tenho autoexistência. Então veja a conexão impressionante da Bíblia. Êxodo 3, João 8, Apocalipse 1. Então Apocalipse, estudar Apocalipse desconsiderando que para trás existem 65 livros é um problema grave na compreensão do próprio livro. 12, a última característica. Aponta para a autoridade de Jesus. Essa autoridade é revelada porque ele tem as chaves. As chaves estão na mão dele. Versículo 18. E tenho as chaves da morte e do inferno. Bom, isso aqui eu preciso tirar um mito que normalmente as pessoas acreditam. É comum, talvez, tem gente que diz assim, quem é que tem a chave do inferno? Satanás. Quem é que manda no inferno? Satanás. Mas isso é um erro. A Bíblia não diz isso. Isso não é o meu lema, né? O que a Bíblia não diz. Mas isso nós não encontramos amparo na Escritura. Satanás não tem a chave do inferno. O texto é claro. Quem tem a chave, quem manda na morte, quem manda no inferno é Jesus. Sobre a morte, quando ele foi ressuscitar Lázaro, lá em João 11, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E sobre o inferno, é importante que se diga que às vezes a gente tem uma impressão popular que Satanás, ele tem a chave do inferno, ele manda lá, e as pessoas que forem para lá, ele vai ficar com um tridente, espetando todo mundo lá. Essa é a imagem popular, mas a Bíblia não diz nada disso. Satanás vai sofrer tanto quanto as demais pessoas que para lá forem e os anjos, os demônios caídos. Quem tem a chave, veja, quem tem a chave do inferno é Jesus. A chave da morte, Jesus. Outra coisa, aproveitando aqui, né, a chave do céu. A chave não está na mão do apóstolo Pedro, viu? O apóstolo Pedro também não tem chave. A chave, todas as chaves, eu não sei quantas chaves tem, né? Mas todo o molho de chaves está nas mãos do Senhor Jesus. Veja, uma imagem com 12 características, 7 candeeiros de ouro. Veja, por que 7 candeeiros de ouro? Porque para que serve um candeeiro? O candeeiro serve para brilhar, para iluminar,
para fazer a diferença, mas ele já havia falado isso. Leia o Sermão do Monte, que ele começa dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele já havia falado sobre sal e luz. Ele já havia falado sobre os candeeiros. Lá em Mateus 5 ele diz: ninguém coloca o velador debaixo da cama, ninguém esconde, ninguém constrói uma cidade sobre um monte. Todo mundo vai ver essa cidade por causa das candeias, por causa dos candeeiros, da iluminação. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Paráfrase minha aqui: vocês são os candeeiros do mundo. É a igreja que são os candeeiros deste mundo tenebroso. Para finalizar aqui, como a sessão vai dos capítulos 1, 2 e 3, eu já mostrei essa imagem aqui, mas quero repeti-la para vocês. Nós temos as 7 igrejas da Ásia Menor. A descrição detalhada delas está nos capítulos 2 e 3. Eu peço para que você leia os capítulos 2 e 3. Nós não temos tempo e nem condições de falarmos sobre isso. Mas aqui você tem à esquerda na tela a ilha de Patmos, capítulo 1, versículo 9, nós já falamos. As 7 igrejas ficavam na Turquia, cuja capital é Ankara. E aqui nós temos as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Como eu não vou ler todos os textos, eu vou encerrar o estudo fazendo o seguinte. Eu trouxe uma tabela aqui que vai nos ajudar. Essa tabela resume as 7 igrejas. E só para vocês entenderem a estrutura que tem aqui. Então você tem 7 igrejas, simbolizadas por 7 castiçais ou candelabros, e você tem os versículos, né? Apocalipse 1, 4, 11, 12, 13 e 2, 1. Deixa eu só ler o capítulo 2, versículo 1, que vai nos ajudar. Que seria a primeira igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, aqui você tem a primeira carta para a igreja de Éfeso. Deixa eu mostrar para vocês a estrutura dessas cartas. Então, você tem essa tabela aqui. Você tem o nome da igreja, a segunda tabela, o elogio, a terceira, a crítica, e a quarta, a promessa. Então você tem as 7 igrejas, elogios, críticas e promessas. Algumas coisas me chamam a atenção nessa tabela, principalmente 2 igrejas. Eu queria que você observasse aí 2 igrejas tops, por assim dizer. Veja a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna está no capítulo 2, versículos 8 a 11. Veja o elogio: suportou a tribulação. Versículo 9. Crítica: nenhuma. Ah, tá brincando, né? Não tem crítica. Olha, não, aí você viu direito aí. Nenhuma crítica. Meus irmãos, nós temos um problema sério com crítica. A gente ou não aceita, ou fica bravo, ou torce o nariz. Agora, o que mais me impressiona na igreja, 2 coisas me impressionam na igreja de Esmirna. Primeiro que ela era a mais pobre de todas. Se nós fôssemos escolher aqui qual igreja a gente ia ser membro, ninguém ia escolher a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é a mais pobre. A igreja mais rica é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, lembra daquele versículo? Porque você nem és frio, nem és quente, mas és morno, e eu estou a ponto de vomitar da minha boca. A igreja mais rica é a igreja de Laodiceia, mas é a pior igreja na descrição de Jesus. Talvez nós corrêssemos para ser membro. Ah, não, eu quero ser membro da igreja de Laodiceia. Ninguém iria querer ser membro da igreja de Esmirna, porque é a mais pobre. Mas veja, a igreja que é rica para os homens é pobre para Jesus.
E sobre Laodiceia o texto diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E a igreja mais pobre para os homens, acreditem, é a mais rica para Deus. Quem está dizendo que a igreja não tem nenhuma crítica não é João. Esse diagnóstico é feito por Jesus, e o texto no capítulo 2, versículo 1, diz que Jesus anda no meio dos candeeiros, que Jesus está no meio das igrejas, que Jesus conhece as igrejas. Quem está dizendo ou fazendo esse diagnóstico é Jesus. E Jesus diz assim: eu não tenho nenhuma crítica para a igreja de Esmirna. Qual é a promessa que eu tenho para vocês que são de Esmirna? Olha aí, a coroa da vida. Nós conhecemos esse versículo, né, o final. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A segunda igreja que me impressiona também, Filadélfia. Filadélfia, capítulo 3, versículos 7 a 13. O elogio é a fidelidade, capítulo 3, 8. Crítica, nenhuma crítica. A igreja também não tem crítica. Apenas Esmirna e Filadélfia não recebem crítica da parte de Jesus. A promessa, ser coluna no templo de Deus, capítulo 3, versículo 12. Então você pode ver a descrição do nome da igreja, o elogio que é feito, a crítica e a promessa. Para a igreja de Éfeso, por exemplo, o elogio é a perseverança, a crítica é que eles abandonaram o primeiro amor, a promessa, se eles se consertassem, é a comer da árvore da vida. Então, basicamente essa é a estrutura. Eu peço que você leia em casa para entender isso melhor. Então é isso que eu gostaria de deixar para os irmãos no nosso segundo estudo do Apocalipse. Primeira sessão, capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros de ouro. Vejam a profundidade dessa primeira sessão que vai dos capítulos 1 a 3. Eu quero encerrar, talvez você esteja igual esse rapaz aqui, né? Com a mão na cabeça, desesperado e com algumas perguntas, mas eu quero encerrar o nosso estudo fazendo um pedido para você. Deixe o seu comentário, faça a sua pergunta ou sugestão para o nosso canal. Lá você pode interagir conosco, você pode comentar, deixar a sua sugestão, faça a sua pergunta. À medida do possível, nós tentamos respondê-la para vocês. E, finalmente, o nosso próximo estudo. Na semana que vem, na próxima terça, se Deus quiser, nós vamos estudar a segunda sessão, os 7 selos. Mas isso é assunto para o nosso próximo estudo. Por hoje eu peço que você considere, analise melhor e, se puder, leia os capítulos 1 a 3 para que você veja com mais calma os 7 candeeiros de ouro. Nós vamos nesse instante orar, encerrando assim o nosso estudo. Agradecemos a paciência dos irmãos. Peço que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Nós vamos orar e encerrar o estudo de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra. Ela é tão rica, tão bendita e tão preciosa. Ficamos impressionados como que numa imagem tem tanta coisa, como que é possível resumir um significado tão carregado de coisas, de valores e de verdades. Te agradecemos pelo livro do Apocalipse, pelas sessões dele. Te agradecemos porque nós somos os candeeiros de ouro. Fomos colocados aqui na terra para brilhar, para ser o sal da terra, a luz do mundo. Pedimos a tua graça para que vivamos conforme a tua vontade. Louvado seja Deus pelo estudo de hoje. E pedimos que o Senhor aplique essas verdades no nosso coração para a glória do Senhor. Abençoa as nossas vidas, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por assistir ao estudo de hoje. Pedimos que você divulgue o nosso canal, passe para outras pessoas, para que mais pessoas possam conhecer da palavra de Deus. Deus o abençoe e que você tenha uma boa noite.
Deus abençoe.